Well, someone had to explain the liar's dice scene in Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Ou seja, bom, alguém tinha que explicar a cena dos dados. Nem me lembro muito dessa cena. Em Piratas do Caribe, Baú dos Mortos. Baú dos Mortos? Baú dos Mortos? Baú dos Mortos? Não lembro. Vídeo do Lord Ravenscraft, vídeo gringo, de vez em quando a gente vê um vídeo gringo aqui. Patrocinado pelo Blue. Liar's Dice. Sim, mas em português eu não lembro como é que era. Em inglês, uau! Mentiroso dado, obrigado. Vamos ver aqui. Tá com a legenda aqui ativada, então tá tudo bem. Tá dando pra ver a tela toda? Tá, tudo bem. Baú da Morte? Baú da Morte, obrigado. There is a fine line. Falar sobre o meu contexto com Piratas do Caribe. Adoro o 1, o 2 e também o 3. 4 e 5 são meio merda. Meio não, muito merda. São bem merda mesmo. Mas 1, 2 e 3 são filmes bons. São uma boa trilogia. Só que tem anos que eu não vejo essa trilogia. Tem muito tempo que eu não vejo. A última vez foi, sei lá, final da adolescência. Acho que na vida adulta eu nunca vi esses filmes. Então, Só que eu gosto muito. Porque são piratas do Caribe. Mas eles são piratas, é a parte mais importante pra mim, né? Óbvio. Between intricate and convoluted writing. Eles estão na vibe de uma história de pirata que eu mais gosto. Que é... Pena que finalizou de qualquer jeito? Pois é. Pena que não foi baseado no brinquedo da Disney? Sim. O brinquedo, tanto que tem várias ceninhas no primeiro filme, que são, tipo, várias referências diretas a coisas que tem no brinquedo. Piratas do Caribe segue a ideia de história de pirata que eu gosto. Só que pega um pouquinho a menos do que eu gosto. Porque, tipo, eu gosto de história de piratas que realmente leva a ideia de que eles são piratas, mostra que os personagens são piratas e piratas não são gente legal. Só que ainda consegue colocar um aspecto mais fantasioso ali. Eu acho isso maneiro. Gosto muito. A vibe inteira de Piratas do Caribe é muito legal. Essa vibe aventuresca e mais cinza ainda assim por causa dos personagens. A minha única parada é só que é Disney. Então, tipo, tem que ser para um público mais jovem de qualquer forma. E aí eu gostaria de um Piratas do Caribe para um público um pouquinho mais velho. Tipo, indo bem a fundo na ideia de piratas, deixando o clima mais tenso e mais trevoso. Os caras 4 ao mesmo tempo é comédia porque é história de piratas. Acho que dá pra entender, né? Mas, eu gosto por causa disso. É porque eu gosto muito de piratas, sabem disso. Então, Dano, tem alguma história de piratas que você não gosta? Nunca ouvi você falar sobre. Tem. Capitão Jack Sparrow. Obrigado, Blue, por ter falado o nome dele certo. E sim, tem. Só que eu não falo dela porque ela é um livro brasileiro independente. Tipo, um livro brasileiro de alguém, de uma empresa, de uma editora independente, uma editora bem pequenininha. Eu achei horrível, mas eu não quero falar ponto. Não quero dar marketing negativo de forma alguma. Tipo, não é nem questão de, tipo, não quero dar marketing. É só não quero que... Porque eu tenho um público, né? Vai que a galera vai atrás da pessoa. Por isso que eu sempre evito falar. É isso. E outra parada também de história de pirata que eu não gosto muito, que seria uma história de pirata que eu não gosto muito, além do Piratas do Caribe 4 e 5, a história de pirata que eu não gosto muito, seria, tipo, One Piece, entre aspas, porque One Piece não é uma história de pirata. Esse é o meu problema com One Piece. Além dos outros problemas que eu tenho com a história em si. Mas em questão de premissa, One Piece é uma história de piratas que não é sobre piratas. E eu fico frustrado. Eu fico triste. Eu fico muito tristinho. Eu vou estar dando posta com isso, mas é mais difícil e eu mesmo teria preguiça. Então, é muito difícil de alguém, tipo, ir atrás quando você fala isso. Se forem atrás e aí irem atrás de algum autor errado, por exemplo, aí a pessoa é babaca. Eu estou deliberadamente não falando para que ninguém vá atrás de nada. And the Pirates of the Caribbean trilogy wobbles precariously along that line like Jack Sparrow on the fore-topmast of the Flying Dutchman. But there's one scene in particular that's so perfectly written, you're not quite sure if it makes any sense at all. I'm talking about the liar's dice scene. Então que cena é essa? Eu não lembro. Tá alto, porra, calma. Meu Deus, esse cara é um canal de piratas? Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha essa fonte é de pirata. Calma aí, que porra é essa? Calma aí, 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 calma aí. Não, não é. Cringe. Dislike, já dei dislike, imediatamente. Imediato dislike. Ok, vamos voltar a ver. For those who don't remember... Olha essa logo, parece realmente que é só um canal focado em ser vídeo de pirata. Foi o Pirate Bait! Foi Pirate Bait, pô! Jogo Sea of Thieves? Sim, eu gosto muito de Sea of Thieves. Eu só não jogo muito porque ele tem tipo 140 GB. For those who don't remember, because this movie came out... Oh my god, was it 14 years ago? A gente tá velho, eu sei, eu vi esse filme quando era criança.
The scene in question occurs when Will Turner, seen here being a dork, challenges Davy Jones to a bluffing game called Liar's Dice. In this game, Ah, tá. Lembrei da cena. Não lembro o que acontece nela, mas lembrei. Piratas ou vampiros que é mais gay? Vampiros são muito mais gay que piratas. players each roll Piratas são bissexuais, mas vampiros são muito mais gays que piratas. Então são mais, tipo, flamboyant. a set of 5 dice, keeping their roll hidden from the others. They then take turns guessing, or bidding, on how many of a certain die face is on the table across all players' dice. Another player can then call them a liar and reveal their dice. If they were Vampiro gay há mais tempo. bluffing or their bid was too high, they lose. If not, the accuser loses. The challenge in this game is Pera, vamos voltar aqui pra ver, né? As regras, porque eu tinha esquecido elas também, eu tava vendo o chat. roll a set of 5 dice, keeping their roll hidden from the others. They then take turns guessing, or bidding, on how many of a certain die face is on the table across all players' dice. Another player can then call them a liar and reveal their dice. Tá. If they were bluffing or their bid was too high, they lose. If not, the accuser loses. Ok. The challenge in this game is in the bluffing. Each player is out only for themselves. They have to keep their dice hidden and deceive the other players about what they really have, all while trying to figure out their opponent's motives so that they can come out on top. In other words, it's a microcosm of the entire Pirates trilogy, and it is flawlessly written. Each character's bids, mannerisms, and motivations are consistent both with how that character themselves would behave and how you would play that game strategically if you were in that situation. And for each character, their strategy in this game reveals something about their motivation. You just might not be able to tell because it was chopped to hell in editing. What the fuck? Their motivation. You just might not be able to tell because it was chopped to hell in editing. Tá, então Piratas do Caribe, tipo, essa cena foi não cortada, mas foi diminuída, é isso? In the screenwriter Ou tá falando... commentary, ok. Ted Elliott Ele vai me explicar. Desculpa, sou impaciente, desculpa. and Terry Rossio expressed dissatisfaction that the rules of the game were cut down. There's a much longer version of this game that makes the rules clear. I don't even want to talk about it. However, the extended scene is available online, and they even went back and largely finished the effects on them. Existe uma chance acima de zero a gente ir ver essa cena logo depois que a gente vê aqui. Só por curiosidade mesmo, se tiver legenda pelo menos. You can get a better sense of how the game works from this scene, and as Elliott and Rossio point out, É acima de zero, mas não é alta. even though the rules aren't entirely clear, first-time viewers can still follow along the final version that's in the movie. I think in a scene like this too, you don't necessarily need to understand the rules of the game because you can actually read the ebb and flow based upon the looks. Não é bom ver antes, caso fosse fazer? Tá bom. Ótima cena, tá? Ótima cena. Cadê? Tá aqui. Ótima cena. Não foi burrice, foi arrogância. Exatamente. A gente acabou de ver a cena. Muito boa cena, tá? Muito boa cena. Então, vocês estão assistindo o filme, a gente tá vendo essa cena aí só porque a gente vai voltar pra ver esse vídeo aqui que analisa essa cena. A gente parou pra ver a cena. Muito boa cena. A cena foi cortada? Foi diminuída. E qual a diferença? Não tem primeiro jogo. Não tem primeiro jogo, a gente não vê o David Jones perdendo. E o pai, tipo, fazendo um sacrifício ainda maior, de ter acabado de ganhar a liberdade dele, mas aí perdendo logo em seguida. And based upon the, even the sort of É a chapa baú, sim. Greek chorus crowd reaction. You still get the emotional gist of what's happening, but the whole game takes place in less than 2 minutes of film, which makes following E explicar as regras, verdade. A gente conseguiu entender as regras direitinho, tipo, eu fiquei pausando e vendo onde estão os dados e tal, quais são os números de dados, os caras 4. A cena ter 8 minutos melhora ela, tipo, demais. A cena fica 40 vezes mais interessante. along with every Tipo, ela curtinha, assim, só o último jogo, funciona no contexto do filme, porque faz a história avançar e faz o que deveria acontecer ali, só que ela inteira deixa ela mais tensa, tá ligado? É bem mais cinema. move pretty difficult. So I'm gonna tediously break it down with props and graphics instead. Entendo. Meu Deus, alienígenas. Ok. First, a couple notes about the rules. There are several variations of Liar's Dice in real life, and they have different limitations on how bids work. We're not told every rule in the movie. A cena tem tipo uns 2 minutos que tiraram o trecho, porque o trecho aumentava mais tipo 6 minutos nela. Esse trecho que foi cortado foi muito longo. E aí, possivelmente. Eu sei que Piratas do Caribe 2 é um filme longo, especialmente padrão de blockbuster da época. Então, só que preferiram cortar. Movie, but we're gonna go with a Não sei porque o pessoal corta cenas assim. O pessoal corta cenas assim
porque um dos pontos mais importantes em questão de fazer um filme blockbuster é o tamanho dele. Hoje em dia é muito mais livre isso, porque estão demandando muito mais filmes mais longos, especialmente por causa de tipo MCU e coisas do estilo. Mas um filme muito longo afasta o público grande. Filme de 3 horas, a galera vai tipo, porra, não vou ver um filme de 3 horas, caralho, muito longo, cara. Nossa, não vou assistir um filme de 3 horas aqui. Filme de 3 horas pra você só divertir também. Tipo, caralho, eu não consigo prestar atenção por tanto tempo assim. É muito longo, como assim, cara? Aí, especialmente na época, especialmente anos 2000, era muito comum que filme, especialmente blockbuster, tentasse ser não muito longo. Tentasse ser 1h30 e é isso. E eu lembro que Piratas do Caribe 2 já um pouquinho longa, tipo 2h10 por aí. Cortar esses 6 minutos de cena e o filme ainda funcionar é algo que eles viram e pensaram, cara, maravilha. Maravilha. Também tem a questão de que, além do público, é ruim pro cinema em si, pras salas de cinema. Porque se você passar um filme de 3 horas, ou você vai ter que... E é um blockbuster, ou você vai ter que colocar ele em outras... além de ter menos repetição no dia igual a menos dinheiro, exatamente. Se for um filme de 3 horas, ou você vai ter que colocar ele em mais de uma sala, ou você só vai aceitar que o filme vai vender menos. Um filme de 1h30, você vai passar o quê? 6 vezes por dia, 7 vezes, 8 vezes por dia. Acabou, vai próximo, acabou o próximo, acabou o próximo, acabou o próximo. Um filme de 3 horas vai passar 3 vezes, 4 vezes por dia só. Então, menos sessão, menos gente vendo. É isso. Version of the rules that's consistent with how the game is played in the movie, which means bids seem to work like this. Mas a atuação passa bem o sentimento do jogo até, e o peso. Na cena normal? Tipo, na cena não estendida? Sim. Tipo, ela ainda é funcional, é só porque com o jogo completo fica melhor mesmo. On a player's turn, they have one of 3 options. They can either A, increase the value of the bid and leave the face the same. For example, 3 5s can be bid up to 4 5s. B, they can increase the bid and change the face value in any direction. For example, bidding from 3 5s to 4 2s. Finally, option C, they can keep the bid the same, but they must increase the face value. For example, bidding from 4 2s to 4 3s. There's no instance where the value of the bid goes down at all, and the only time the face value goes down is when the bid increases. So those are the rules we're going with. Eu conheço um filme que dura 30 dias. Sim, mas aí são filmes experimentais e filmes mais... não artísticos, mas mais... não blockbuster. Não foi um filme feito especificamente para ganhar dinheiro. Claro que vai ganhar dinheiro. E vai ganhar dinheiro só pela premissa de que o filme tem 30 dias. Mas foi por questão mais, entre aspas, artística. É isso. Also, some versions of the game use 1s as a wild card, but the movie version doesn't, as the screenwriter commentary confirms. The actual dice strategies do work, but... well, as long as you're not playing an aces wild. That's right. It should be known, aces are not wild in this version of the game. We should also talk a bit about the character motivations in case you've watched this movie a healthy number of times as opposed to whatever the hell I'm doing. Will Turner is aboard the Flying Dutchman to steal the key to a chest that contains the heart of Davy Jones, a key that Jones keeps on his person at all times. Prior to the start of the game, Jones reveals that it's hidden under his tentacly beard thing that, oh my god, still looks completely flawless all these years later. É bem bonito, sim. É bem bonito. Who said digital effects don't age well? Porque tem que ser bem feito. É mais pra questão do design. Ainda assim, tipo, ele... às vezes ele parece um pouquinho esquisito. Mas o design do personagem é tão bom, que só fica lindo mesmo. Flawless all these years later. Who said digital effects don't age well? Bootstrap Bill, Will's father, throws in at the last second because if Will loses, he'll be bound to serve on Jones's ship for eternity, a fate that Bill would like to spare him from. Finally, there's Jones, who obviously wants to hold on to his key, but he's a cruel man with the arrogance that comes from being an immortal and wretched god. He doesn't just want to win. In fact, he's certain from the very beginning that he already has. Instead... Às vezes parece travado, mas aqui é tão estilizado e bonito que fica legal sempre que tu vê. Exatamente isso mesmo. Davy Jones wants to twist the knife. I only bet on what's dearest to a man's heart. Else there's no way to tell. Cara, esse CG é incrível e até melhor que alguns hoje em dia. Ai, Bia! Sim, é o que a gente tava falando. Ele é muito bom. Só de vez em quando que ele fica um pouco esquisito. Mas é porque o design, a construção do visual do Davy Jones em si é ótima. É só visualmente impecável. If he's bluffing. Ele tem certeza que vai vencer logo após ele perder. Oh well. What a man is willing to risk
Fala o chat que o Léo tá aí também. Ah, o Léo já tinha falado antes até. Já tinha conversado com ele. Eu chamei ele de Monsterfucker. Or not to risk. That's a measure of his soul. Got all that? Then let's get started. First up, Bootstrap Bill. Wait, I said this out loud. Eu esqueço. Às vezes acontece, às vezes tem um Zad. Pera aí, deixa eu deixar passar o Zad aqui. Você não precisa entender, não é você que eu tava falando. Ele comentou sobre o David Jones, é isso. Que timing, sim. Ok, vambora, voltemos. By the way, I'm going to refer to these rounds with letters instead of numbers because, God, there are so many numbers already. Cool. Now, we don't see any of the player's dice until later, but I'm going to spoil it for you. The first turn goes to Bootstrap Bill. He rolled 3 2s and 2 3s. Eu queria que ele tivesse analisado também a primeira partida. Porque a primeira partida também é legal, com o Will ganhando. Só pra dar de montar a falácia que o CG envelheceu mal. Usando esse exemplo, essa é uma exceção. E foi dado muito tempo, muito dinheiro e tempo. Se comparar com outros CGIs da época, eram horríveis e não tão melhores que hoje em dia. E hoje muitos não têm tempo para se refinar os efeitos. Sim, exatamente isso. E também funciona muito na ideia de... Como é que eu explico isso? De novo, o que mais importa é o design. Mas se você, por exemplo, voltar pra ver... Como é que é o nome do filme? Seus Anéis. Tem uma cena onde o Legolas pula em cima de um troll. E é gráfico de PS1. E você nota, sim, o CGI melhorou depois dessa época. Mas, né? Não é... Né? Enfim. So he opens the bid. Como assim, design? O estilo visual dos personagens é o que vende, Bia. Tipo, não é a qualidade técnica do CG, é mais o design deles. O design do David Jones é fantástico. O visual dele é fantástico. De vez em quando, o CGI dele parece um pouquinho travado, parece um pouquinho estranho. Mas o estilo visual dele, o visual do personagem, é tão bom que o CGI é bom, não importando isso. Bidding with 3 2s. I bid 3 2s. Tipo, por exemplo, esse personagem... Tem uma cena que a gente viu quando a gente tava vendo a cena, que o Will tava só parado no meio de todo mundo ali em volta. Era muito discrepante pela ideia de que você vê que tudo é falso e parece falso, mas o Will tá ali, o Will real. Parece que o Will foi tipo colocado ali depois e fica meio esquisito. Mas o visual de tudo é tão foda. Olha esse mano aqui. O visual disso aqui é tão foda que você ignora o fato de que o CG pode parecer velho. It's your bid, Captain. Tipo, esse mano aqui se movendo. O CG dele é esquisito. I bid 3 2s. It's A your forma que ele bid, se move. Captain. Ele é esquisito. Tipo, ele é esquisito. O CGI dele tá esquisito. Mas o design é foda. O design é muito bom. O design é muito interessante. Então tá tudo bem. Tipo, dá pra relevar. This is the safest and dumbest bid that Bootstrap Bill could make in an opening turn. Bidding low at the start is smart because you want to give yourself room to move up. Acho que a iluminação ajudou muito também. Também pode ser. A intenção não é essa? Como assim? A mistura com o efeito de maquiagem também ajuda. Com certeza. Mas, tipo, o Coelho falou ali em cima que, tipo, pra ele não muito. Eu entendo, tipo, não achar esquisito. Eu acho a movimentação dele estranha. Tipo, a forma como ele se move é estranha. It's your bid, Captain. Ele tá se movendo de forma estranha. Tipo, ele claramente é tipo um bonequinho bonequinho de computação inserido aqui. Ele não parece dentro do ambiente junto com o resto. O David Jones, obviamente, teve mais atenção, né? Teve mais foco na hora de criar o personagem visualmente, fazer ele funcionar com um CG muito foda e muito imersivo. Esse aqui é só um tripulante de fundo. Mas o visual dele é foda, então não tem problema. This is the safest and dumbest bid that Bootstrap Bill could make in an opening turn. Bidding low at the start is smart because you want to give yourself room to move up. The problem is that he's honest. With this bid, Bill is claiming that there are at least 3 2s on the table. Even without looking at any of the dice, the odds that this is true are a little over 3 to 1. In fact, the odds that Bill personally rolled 3 2s is only 30 to 1, which for this game is still pretty low. It's also true no matter what die face he chooses. He could pick 3 3s, or 3 4s, or 3 5s, whatever. No matter what he chooses, the odds don't change.
It would be foolish to call his bluff on the first turn, especially with a... Mas é pra se mover como se estivesse dentro da água, não? Isso é o Salazar, no quinto filme. Nossa, eu puxei meu fio sem querer. Eu acho que a ideia... Eu posso estar lembrando errado, mas eu acho que a ideia dos personagens do navio Davy Jones não são pra se mover que nem estivesse na água. O Salazar, no quinto filme, realmente, ele morreu afogado, e aí ele se move como se estivesse na água, ele se move esquisito. O Salazar é a melhor parte do filme, visualmente. Ele se move esquisito, a roupa dele se move como se estivesse debaixo da água, o cabelo dele se move como se estivesse debaixo da água, ele se move, tipo, um pouquinho mais devagar. Aquilo, a intenção era essa. Pra esse cara aqui, não. Eu acho que é só você já sendo esquisito. Stakes so high, so if he wanted to win, he should lie. Instead, Bill makes a bid that É esquisito que ainda assim é bonito, esse é o ponto. accurately reflects what's under his cup. This telegraphs that he has 3 twos, not just that there are 3 twos somewhere on the table. You could maybe interpret this as a double bluff to throw his opponents off, but he's playing against Davy Jones here. Honesty isn't the best policy, unless you want to lose. But that's exactly what Bill wants. He wants to lose. He's playing the fool. É, porque se ele perder aí, né? Só tem que ter um perdedor. Se tiver um perdedor, ainda assim o Will ganha, tá ligado? É isso. From his very first bid, Só que ele ganha, mas meio que foda-se, como a gente viu na cena. Tipo, ok, você ganhou, parabéns. A gente vai deixar você na... Qualquer... Não ganhou, mas tipo, ele sobreviveu. Ele conseguiu, tipo, não gastar a serventia dele pra sempre no navio. Aí o Davy Jones, ok, parabéns, você não vai ficar aqui no navio, a gente vai te deixar no próximo porto, quando a gente chegar em um porto. Que eles não chegam em portos, esse é o ponto. Bootstrap Bill is trying to get Jones to call him a liar so that he can take the heat off of his son. But Jones isn't so easily distracted. The next turn goes to Davy Jones, who bids 4-4. Fofos. Do it again. 4-4. Fofos. 4-4. Ooh, it tingles me. which is an outright lie right off the bat. Under his cup, we learn a couple turns later, he has 4 5s and 1 4. Ah, por isso que ele aumenta depois pros 5. Faz sentido. The odds that there are 4 4s, or 4 of any face, on the entire table is around 6 to 1. But the odds that Davy Jones personally rolled 4 4s is 310 to 1. Meu problema, talvez eu esteja entendendo errado as regras. Não daria, como obviamente é uma mentira, e todo mundo viu ali que era uma mentira, não dava pra alguém só falar, você é um mentiroso, e ponto? It's not impossible, but it's really unlikely. Which is funny, because he did roll 4 of a single number, just not the one he bid. Yep. Foi estratégia, mas aí eu fico pensando, você não pode só... Pode me corrigir, eu posso estar entendendo errado das regras. Ele fala com uma confiança. Ele fala com uma confiança, mas acho que eles não teriam coragem. Pois é, eu acho que é um caso de que, tipo, ele fala muito confiante uma mentira, que poderia ser uma verdade. Como a gente sabe aqui, ele rolou 5 4s. Quer dizer, 4 5s. Então sim, é uma verdade falsa, basicamente. Então eu entendo isso. Ainda assim ok, entendo. Nossa, é verdade, se alguém naquela situação chamasse ele de mentiroso, tava todo mundo fudido de qualquer forma. Tava todo mundo meio tipo, cara, pode ser verdade. Então ok, justo. Jones Ele tá mentindo na cara deles e falando death e dizendo me chama de mentiroso. Tipo isso, faz sentido. doesn't know it yet, but he has the only 4 on the table. Yet he says there are 4 4s with such utter confidence. He's upped the bid and switched the face, implying that he doesn't want to gamble on the 2s that Bootstrap did, but he is comfortable on the 4s. At this point, other players can start to guess what Jones really has. If you trust Jones, then you might think that he has 4 4s. If you're a more reasonable person that's skeptical of the devil, you might think he has 2 4s, or maybe 3 4s. Fewer than he's claiming, but still enough that he can feel confident that someone else on the table has enough 4s to cover his bid. The idea that he doesn't have anywhere near enough dice to cover his bid doesn't enter Will's mind at all. Faz sentido. Davy Jones is that arrogant, that certain that he's going to win, that he can lie directly to Will's face on his first turn. And he's right. Aí o Will... Now it's Will's turn, and he's starting to get nervous. We're about to reach the point in the game where players are going to have to base their bids on the dice that other players have under their cup. Exato, é isso que eu tava pensando. É a partir dali que ele aposta certinho, né? Ele acerta a aposta dele. Tipo, se tivesse falado ele mentiroso, teria ganhado.
The odds that Mas ninguém ia fazer isso. any player has 5 of a particular face under just their own cup is 7,775 to 1. Never tell me the odds. Okay, but I'm gonna. Now, Will has... O cara fez toda uma edição de pirata pra um vídeo, que foda. É muito foda, ao mesmo tempo ele quebrou meu coração, porque eu achava que isso significava que o canal dele era sobre piratas, e aí não é, e aí eu fiquei triste. 3 5s, 1 2, and 1 1 under his cup. Not enough to comfortably raise the bid on anything, but he can raise the... Não, ele ia perder, é verdade, porque ele tinha falado 4 5s. É, ok, tudo bem. Ui. Obrigado, Serginho264, pelos 200 bits. Ui! E lembrando que no cortado a gente vê os dados de todos, mas no original só temos perto do fim do jogo, então é só a atuação passando tudo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. face. 4 5s. He bids 4 5s, keeping the bid the same, but switching to a face he's more comfortable with. He has 3 5s under his own cup. If there's even one more 5 under someone else's cup, then he's still safe. Unfortunately, like... Pô, que não falta canal de pirata no YouTube, Dana, só que de One Piece. Então, aí não é pirata. Eu já falei várias vezes, One Piece não é uma história de piratas. De maneira alguma. most of his childhood, Will's not going to get much help from his father here. Why is nobody that Bootstrap Bill is willing to sacrifice himself? Foda, muito texto, muito texto! It's Bootstrap's turn again, and this time he takes a leap in the bidding, jumping up to 6 3s. 6 3s. The odds that there are 6 3s on the table is 47 to 1, which, as a frame of reference, is higher odds than guessing the right spot on a roulette wheel, which only has 36 to 1 odds. Now, it's obviously impossible for Bootstrap to have 6 3s under his own cup, and no one else has bid a single 3 this entire time. With Jones and Will focusing on 4s and 5s, it's not smart to bet that either of them has a 3, but he does it anyway, because Bootstrap is out of options. This is a desperation bid. See, if Bootstrap had any 5s, then he could up the bid and signal to Will that he's got some other 5s on the table. It would be a transparent collaboration, but there's not much Davy Jones could do about it. Yep. But he doesn't. Bootstrap has nothing. His only option is to throw himself on the sword, bid something way higher than he can carry on his own, and hope that Davy Jones calls him out on it. But Tentacle Senpai still won't notice Bill. Now, it's at this point that the movie starts showing the dice rolls of all the players, which means all that context, all that nuance that we've talked about so far, it's not there for first-time viewers, and yet it's consistent the entire way through. You can get the emotional beats of the story even without the detailed information about how each player is bidding. It's just, I love this scene so much! Tô notando, calma, amigo. So now, Bootstrap is expecting to be called up by Davy Jones. Raising the bid higher than his 6 3s, no matter what face Jones chooses, is a risky bet. So what does Jones do? 7 5s. Aí você tá fudido. No caso, os dois estão fudidos. Porque eles não podem, tipo, apostar menos quantidade de dados e em número menor. Então agora ele já botou 7 5s. O que você vai fazer agora? Aí o Bootstrap faz outra coisa. Enfim. 5s. Okay, I'm gonna need a second to explain why that was a baller move. Foi pra caralho. Você não precisa explicar não, já entendi. Because that was a baller move. First, the odds that there are 7 of any face on the whole table is 186 to 1. That's an insanely risky bet just based on the math alone. Unless Jones knows that it's safer than it sounds. See, Jones has 4 5s under his cup, but hasn't let that on yet to the other players. By putting his bets on 4s earlier, he drew out Will's bluff. He knows Will probably has some 5s, but is equally sure that he doesn't have the 4 5s he claimed. Most likely, Will has 3 5s. Anything less, and he'd probably choose a different face that he had more of if he could. Jones is equally sure that Bill doesn't have any 5s, because he changed the face earlier. He's no threat at all. With Jones's own 5s, and the 3 5s he can reasonably guess that Will has, he makes the unholy bid. 7 5s. Ele dá levantadinha também na não sobrancelha dele, muito foda. At this point, Will is basically trapped. Aham. He's got 3 options, and none of them good. Option A, he can bid up to an even higher number, which would raise the odds to 934 to 1. An absolutely nutty bid. Like at that point, he's claiming that more than half the dice on the table came up with the same face. Come on.
Option 2, he can change the face. Now the rules they followed so far seem to indicate that he'd have to change the face to a 6, which no one has bid yet. Yep. É tipo, essa é a questão. Não, é por isso que, além da ideia da probabilidade das apostas, é só a questão também de, tipo, aumentar a quantidade de dados é uma loucura. Aumentar para um 6 nessa situação é uma loucura também. Porque se tivesse algum 6 na mesa, alguém teria falado alguma coisa até agora. Tipo, se o David Jones tivesse algum 6, ele teria falado, tipo, 7-6. Ou 3-6, eu não sei. Ele ia aumentar o número, o valor do dado, com certeza. Aí o Will perdeu. Não tem nada que ele possa fazer aí. So the likelihood that 7 of the dice are 6s is incredibly unlikely. Or option D, he can call Jones a liar. Now, there are some very good reasons that Will can't call Jones a liar here, but the main one is he's not lying. Ele tá certo, sim. Jones is implying with this bet that he has 4 5s under his cup, he knows that Will has 3 5s, and that Bootstrap Bill has Jack Squat. Jack Squat quer dizer porra nenhuma. É porque não traduz. Where is the lie? So Will, seemingly defeated, does the only thing he can do. É. O que meio que, né? Foda-se. Obviamente uma mentira. 8 5s. É, por essa questão de, tipo, prêmio da tripulação. Ele já basicamente decidiu. Você perdeu. Porque, obviamente, você não tem 8-5. Você está mentindo. Welcome to the crew line. Yeah, Will's screwed. He's overbid and everybody knows it. Now, if you understand absolutely nothing else about this scene, the movie wants to make sure you get this bit. It just revealed all the dice rolls right before this. It makes absolutely certain you know how many 5s are on the table. Fora, se não me engano, você só pode chamar de mentiroso quem joga antes de você. Então esse jogo acabou no momento que o Bill entrou. É? Really? Eu não sei se isso estava nas regras ali? Não vi. And all the emotional tension leads to Davy Jones's line right here. This scene confused a lot of people when it first came out, and for good reason. But for as stripped down as it is, it's kind of impressive that all that information is still in there if you want to see it on a rewatch. Anyway, I'm sorry, Will was getting screwed? É uma jogada suicida, literalmente. É o plano do Bill mesmo. Então tá tudo bem. But just when all hope is lost, Bootstrap Bill drops his big bootstraps right on the table with a commanding and hilarious move. 12 5s. 12 5s. Call me a liar. We're up the bed. Ó, eu mestro uma mesa de One Piece. E ela tem uma pegada muito mais pra pirata. Eu tô pegando One Piece, tipo o mundo de One Piece, e fazendo uma história de piratas especificamente lá. Esse vídeo tá me fazendo querer muito colocar esse jogo em alguma sessão. E isso vai acontecer. É isso. Vambora. Okay, so on top of throwing himself on the sword again... Mesa de One Piece. Sim, a gente vai jogar esse jogo na mesa de One Piece. Algum dia. Bootstrap kinda made a really funny joke here. Using math. Math! So given the 4 5s Jones has, and the 3 5s Will has, pretty much everyone has figured out that there are 7 5s on the table. But now, Bill is claiming that he actually has 5 5s of his own, bringing the total to 12 5s. He's not just arbitrarily saying a high number, otherwise he'd say like 15 5s or Seria hilário, sim. something. No, he's specifically implying that all 5 of his own dice are 5s, and that he's been bluffing so hard this whole game that no one called him Say Gex, sim. on it. He's saying, I've had you all fooled this whole time. I actually have nothing but 5s. Come and get me, you squid-faced pansy. And by the way, the odds that that could actually happen are preposterous. As stated before, the odds that Bill personally rolled all 5s is 7,775 to 1. It's extremely unlikely anyone would roll 5 of the same face. But more than that, the odds that 12 of the 15 dice on the table would all roll up the same face are over 8 million to 1. You're more likely to get a royal flush in poker, give birth to quadruplets, or get hit by a meteorite. But more importantly, those odds are roughly the same as dying in a shark attack. Quando você dá um zoomzinho nele, aí é CG. Aí é CG. Mas tudo bem. I mean, he's standing right there, Bootstrap. At this point, the game is up.
Davy Jones calls Bill a liar. Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an É muito louco como o David Jones é um pouquinho escocês. eternity on this ship. And lets Will go free. The better next time we make bolt. Of course, Will then reveals that he didn't need to win. He just wanted to know where the key was. And he can steal it later. É um jogo de enganação, a ideia do jogo foi até enganar o David Jones, então yay! This reframes all of Will's bids. His opening bid is cautious, mostly honest. His second bid is bordering on naively reckless. Bidding 8 fives is like hitting on 20 in blackjack. But what's the alternative? Will wins, takes the key, and then what? Spends the rest of the time in the brig? Jumps ship? Lasts more than a few seconds before Davy Jones just straight up murders him? There's no scenario here where Will can win this game and take the key without Davy Jones retaliating. No, Will needed to lose. And he needed to take advantage of Davy Jones' cruelty and arrogance to do it. In just a couple of minutes of film, we've seen demonstration of Will's cunning, Bootstrap's concern for his son, Davy Jones' unwavering confidence, and how that very confidence can lead to his downfall. Now, all of that analysis is based on the rules that we can absolutely confirm are in the movie's version of the game, but if we can infer just one more very common rule, then we can actually pinpoint the most clever move of the entire game. Oh, diga-me. And it's this one. Boom. Game over. Ah, e a parada que o Blue falou então, tá bom, ok, que tipo, você tem que... Só pode falar quem é mentiroso quem jogou logo antes de você. Então o... ok, faz sentido. Tipo, o resultado já tava garantido assim que começou o jogo. Só que não tá nas regras, tipo, apresentadas ali no filme, então não sei se essa seria a ideia. See, in most versions of Liar's Dice, a player can only accuse someone of being a liar when it's their turn, which means they can only accuse the previous player in the turn order. This could explain why Davy Jones didn't immediately call Will a liar. It wasn't his turn. In other words, no matter what Will bids... O jogo acabou ali e o Bill decidiu a ordem, faz sentido. A parada é só, tipo... Isso seria muito legal se tivesse falado no filme, mas se tivesse falado no filme todo mundo já ia notar isso. Tá ligado? Já ia notar que né? Esse ponto. Enfim, que seja. Bootstrap can up it. It's impossible for Will to lose. Bootstrap Bill has not only figuratively, but literally put himself between Will and Davy Jones. Which means, before a single bid has even been made, both the Turner men have already won. Will knows where the key is so that he can steal it later, and Bootstrap has protected his son from having to serve aboard the Flying Dutchman for eternity. Esse final é brabo, sempre gostei. Sort of. Tá tudo bem. Isso ia ser mudado eventualmente, e aí não foi, porque os filmes pararam de existir. Bom vídeo! Bom vídeo, bem interessante, bem interessante, bem interessante. É curioso, tipo, voltar pra Piratas do Caribe depois de tanto tempo, porque é bom, tá ligado? Tipo, Piratas do Caribe é bom, e a cena inteira analisada dessa maneira deixou ela ainda mais interessante. Porque não só eu não tinha visto a cena original, onde explica direitinho as regras, como provavelmente nunca tinha pegado na parte da estratégia de jogo quando era pequeno, né? Tipo, a porra Eu lembro que eu vi essa cena quando pequeno e eu só, tipo, aceitava que estavam rodando dados. E, eventualmente, o Bill perde. Por quê? Não sei. Mas ele perdeu, tudo bem. Agora é bom de entender. E eu vou jogar esse jogo, porque eu gostei dele. Agora eu percebi, joguei jogo parecido com esse, mas com cartas de poker. As pessoas tinham que adivinhar qual o maior jogo da mesa. Eu sinto que eu joguei isso com carta também. Acho que já joguei com carta também. Mas com dado é mais legal. Eu gosto de dados. Eu gosto de dados mais que eu gosto de cartas. Tudo bem.